Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês que é sobre a parábola do joio. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, seja por pensamentos e ações e atitudes, e orar e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar em espírito, não em carne, e que essa palavra possa tocar nos corações, abrir os olhos de entendimento, ser uma boa semente, Senhor, que vai fazer com que as pessoas cresçam em Cristo e que sejam mais parecidas com Cristo. Eu te peço no nome de Jesus que alcance mais almas pessoalmente para glorificar o teu nome, Senhor. Seja uma palavra que vai abrir os olhos do entendimento, fazer as pessoas ficarem mais próximas de ti, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 13, de verso 24 a 30. Depois vou explicar. Então propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Eles, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos chefeiros: colherei primeiro o joio e atai-o em molho para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Então, o que é que quer dizer a parábola do joio? Então, como a palavra de Deus diz, Jesus deu essa parábola, ele falou em parábolas, né? E depois, também os discípulos depois perguntaram a Jesus o que é que significa essa parábola do joio. Então, como ele diz, o reino dos céus é assim, um homem que tinha, pronto, que semeou uma boa semente no seu campo, mas vindo os homens estavam dormindo, que trabalhavam nisso, estavam dormindo, então veio o inimigo, semeou joio no trigo, no meio do trigo, e retirou-se. Quando eles estavam a dormir, por isso é que é importante quando nós vigiarmos, né? Porque o inimigo vem, quando a gente, por exemplo, posso dar um exemplo quando Jesus disse aos discípulos: então nenhuma hora podeis orar comigo. Então eles adormeceram. Então, por isso que Jesus disse que nós devemos vigiar. Devemos vigiar em oração, porque se podemos cair na tentação, se a gente não vigiar, a gente pode cair. Vigiar em oração e também meditar na palavra de Deus. Porque nós sabemos que a carne é fraca, mas o nosso espírito precisa estar fortalecido com a palavra. Se a gente alimentar mais o nosso espírito, nós vamos estar mais firmes. Jesus vai nos ajudar, Deus vai nos ajudar a não cair na tentação. Porque nem vai permitir que a gente sejamos tentados. Sim, claro que vamos ser tentados. Mas se a gente estivermos cheios da palavra, fortalecidos em Cristo, a gente vai conseguir resistir. Por isso é que ele diz que nós devemos vigiar. Então, como esses homens como eles estavam a dormir, então o inimigo veio mesmo quando estavam a dormir, veio e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Então, quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Então, o servo do pai da família foi ter com esse que semeou uma boa semente no campo, né? E disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque tem então o joio. E eles disseram: é um inimigo que fez isso. Então os servos queriam tirar. Os seus servos disseram: queres, pois, que nós vamos arrancá-lo? Ele disse: não é preciso arrancar. Deixa crescer os dois juntos, né? O que é que ele diz? Porém, lhes disse: não para que colher o joio, não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Para deixar crescer juntos. Então, porque se ele fosse arrancar o joio, ia também tirar a boa semente, o trigo, ia tirar. Então ele disse: deixa crescer juntos, mas depois ele ia tirar, né? Porque deixei crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos cefeiros, aqueles que não ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai e o molho para que queimar, atai em molho para o queimar, mas o trigo juntai-os no meu celeiro. Então é a separação. Eu já vou explicar o que é que quer dizer com isso. Então, com esse exemplo, com essa parábola que Jesus deu, o campo é o mundo, né? É o mundo. O campo é o mundo. Agora vou explicar quando os discípulos perguntaram a Jesus para explicar essa parábola. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, aqueles que praticaram as boas obras, aqueles que fizeram a vontade de Deus,
aqueles que não eram como os fariseus, por exemplo, aqueles que eram humildes do coração, aqueles que, quando Jesus teve fome, deu de comer. É um exemplo, né? Porque quando Jesus diz, quando nós fazemos ao próximo, nós também estamos a fazer, é como se a gente estivesse a fazer ele. Estive preso, foste-me visitar. Tive com fome, desde-me de comer. Por exemplo, estou a dar um exemplo disso. Fizeram a vontade de Deus, praticaram a bondade, a misericórdia e a justiça. Estou a dar um exemplo, né? Então, são aqueles que praticaram boas obras. E o joio. O joio são os filhos do maligno, aqueles que praticaram as más obras, a injustiça, praticaram a justiça, a abominação, não fizeram a vontade de Deus. Esses é que são os joios. Cefeiros são os anjos que vêm colher, né? São os anjos que colher com os seus anjos. Nós sabemos que Jesus irá vir, né? E vem colher todas as nações. Aqueles que vêm ceifar, né? São os cefeiros. São os anjos. Então, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo. Vai retirar todos os seus anjos, verão. Mandará o Filho do Homem. O Filho do Homem vai mandar os seus anjos colherem do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade, e lançam os na fornalha do fogo, e ali verá prantos e rangos de dente. Então, os justos, aqueles que eram justos, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estou a ler o Mateus capítulo 13 agora, 13, de 41 a 43, que está a explicar mais ou menos, eu estou a explicar, está a explicar o que o mundo, que o campo é o mundo, né? Nós sabemos que quando Jesus via, vai buscar a sua igreja, e aqueles que estão condenados vão ser lançados no inferno, vão ser lançados no fogo de enxofre, né? E, então é isso, o joio são os filhos do maligno, os filhos dos malignos. A boa obra, aqueles que praticaram a boa semente, o que é a boa semente são os filhos do reino. O que semeia a boa semente o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos. Sim, está certo. A boa semente são os filhos. São os filhos de Deus, aqueles que praticaram justiça, aqueles que fizeram a vontade de Deus, aqueles que amam a Cristo do coração sincero. Então eu vou dar um exemplo numa igreja, né? No culto. Tem todos que servem, pronto, tem os líderes, as lideranças que estão lá. Mas nós sabemos, porque muitas das vezes há pessoas que deixam de ir para cultos, frequentar igrejas de culto, né? Eu chamo de culto porque a igreja somos nós, deixam de frequentar porque eles veem em casa certas situações. Como é que essa pessoa vai para a igreja, vai para o culto e pratica coisas que as pessoas do mundo também praticam, maldade, injustiça? Não, é como a palavra de Deus diz, né? Essa parábola de Jesus diz que o joio também está lá, joio e a boa semente podem estar lá juntos, mas vão ser separados um dia. Vai haver aquela separação. Mesmo os que estão dentro da igreja, também alguns não estão salvos. Então, às vezes, Deus permite mesmo que esteja lá mesmo o joio e a boa semente junto. Mas não quer dizer, mas Ele sabe que vai chegar aquele dia que vai haver separação, que Ele vai separar os bodes, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele, quando colherá todas as nações, é que eles vão estar perante o trono. Vão ser separados as ovelhas dos bodes. As ovelhas estarão à sua direita, de Jesus estarão à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então nós sabemos que Deus permite, mas não tem um dia que Ele vai haver separação, vai tirar aquilo que é mal. Vai ser recolhido, tirar tudo aquilo que é mal. Assim como também essa parábola do joio é isso. Quando o inimigo o inimigo às vezes vem, também semeia contendas dentro da igreja, entre os irmãos, fofoca, muitas coisas, adultério, corrupção, tudo. Dessas coisas. Vem o inimigo, vem mesmo aquela pessoa, por exemplo, está o irmão na igreja, mesmo aquela pessoa que a gente não está à espera. O inimigo usa. Por isso é que diz que nós devemos vigiar em oração, em buscar a Deus, não só em oração, mesmo dando a sua palavra cheios, como também quando Jesus disse aos discípulos para orarem, mas eles adormeceram, porque ele diz que a gente devemos orar, porque sabemos que a carne é fraca, mas nós devemos aumentar o nosso espírito.
Então, se nós não estivermos cheios da palavra, não estivermos cheios de Deus, do caminho, cheios das coisas de Deus, da palavra, da sua palavra, em oração, em vigiar, com o discernimento de Deus, de Jesus, sem discernimento, sem vigiar, aí o inimigo vai minar, se a gente deixar as portas abertas. Então, é importante a gente vigiar, né? Vigiar, porque o inimigo vem. Eu estou a dar exemplo que os homens dormiram, que trabalhavam, então ele aproveitou semear o joio. Depois aí começaram a ver como é que é preciso se o Senhor semeou uma boa semente e cresceu o joio. Então, quando os cheiros queriam arrancar, eles disseram, não, deixa crescer junto, deixa crescer, depois quando crescer, a gente faz um molho, arranca o quanto vê crescer. Então ele tira o joio. Agora, se fosse tirar logo a primeira, é erva daninha, né? Joio. Ia tirar logo a primeira e também levava a boa semente junto, se fosse arrancar quando ele viu. Não deixou crescer. Assim também numa igreja também, mesma coisa. Podem estar lá, mas um dia a pessoa vai ser desmascarada. Podem estar lá, a pessoa vai ver aquele que é mesmo de Deus, aquele que não é de Deus. Como nós não vamos longe, já está mesmo a acontecer mesmo isso, né? Então Deus sabe quem é que é dele e quem é não é dele, porque não vai haver, porque muitos vão ser envergonhados naquele dia, dizer, não profetizamos em teu nome, depois Jesus vai dizer, aparta de mim que eu não vos conheço, aqueles que praticam a iniquidade. Não é o fato de estar na igreja, fazer, pregar, fazer isso tudo. Isso tudo não quer dizer que a pessoa está salva. Deus sabe aquilo que o que é que a gente faz quando ninguém vê, o que é que está dentro do nosso coração, porque nos pensamentos também a gente, mesmo o que é que a gente pensa, tudo isso Deus conhece a intenção do nosso coração, o que é que está dentro do nosso coração, o que é que a gente faz. Então nós temos que vigiar. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu partilhei hoje, que é a parábola do joio, né? A parábola do joio e do trigo, né? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha sido uma bênção para vocês essa palavra, a parábola do joio, desculpa. E pronto, possam refletir também, será que estamos a agradar a Deus? Será que às vezes a gente podemos pensar que estamos no caminho certo, temos que ver, observar, analisar, mas às vezes parece um caminho certo, às vezes não, então temos que analisar. Se só nós somos uma boa semente, se estamos a semear uma boa semente ou um joio. Então eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter sido uma bênção para vocês, e que possam analisar, devemos analisar nós mesmos, se nós estamos a fazer as coisas certas com Deus. É isso que eu quero deixar aqui, que estejam na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa vos ter abençoado.